Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Cristo Mais, aqui pela TV RBA. Todos os domingos estamos aqui para refletir sobre as coisas da igreja, para falar do Evangelho, para falar das notícias da igreja, da vida da igreja. Eu sou o cônego Roberto Cavalli, reitor do Seminário Maior São Pio X, vigário episcopal para os diáconos permanentes. Estou aqui no momento substituindo o nosso querido amigo, irmão, Padre Paulo Falcão, que está enfermo, se recuperando e logo estará de volta aqui na apresentação. No domingo passado nós falávamos do acampamento da juventude, o nosso programa foi tão bom, foi tão interessante e que este programa também convidamos o diácono Hudson para estar conosco aqui novamente, agora falando de um outro assunto, né? O diácono Hudson, ele faz parte da pastoral vocacional da Arquidiocese de Belém, e estará aqui conosco para falar sobre esta pastoral da igreja. Bem-vindo mais uma vez, diácono, é uma alegria mais um domingo estarmos aqui juntos para conversarmos, refletirmos e hoje falando sobre a pastoral vocacional. Muito obrigado pela acolhida, cônego Roberto. De fato, poder voltar aqui neste domingo e agora falar de um assunto tão bonito da vida da igreja, que é a vida vocacional e como o trabalho vocacional acontece na igreja de Belém. Então, é muito bom poder partilhar essas realidades neste domingo. Bem, o diácono Hudson é seminarista, né? Moramos no Seminário São Pio X, e os seminaristas, eles fazem pastoral, então cada um tem seu trabalho pastoral aos finais de semana, e o diácono Hudson trabalha com a pastoral vocacional. Que trabalho é esse da pastoral vocacional? Com quem o senhor trabalha? Como é que o senhor realiza esse trabalho aqui na nossa arquidiocese? Bem, a pastoral vocacional ela é a expressão viva do acompanhamento dos jovens que desejam entrar para o ministério ordenado e que farão acompanhamento para que um dia possam se tornar seminaristas dentro dos nossos seminários da Arquidiocese de Belém. Eu estou na pastoral vocacional desde o ano de 2024. Ainda seminarista, no meu terceiro ano de teologia, já comecei um trabalho acompanhando o padre Alain Henrique, que é o reitor do Seminário Propedêutico da Arquidiocese de Belém. Seminário Propedêutico, que é a primeira etapa para a vida vocacional dentro da estrutura dos seminários, né, próprios da vida da igreja. E ele tem dois seminaristas acompanhando, no caso, agora eu como diácono, também o seminarista Carlos Eduardo, meu companheiro de pastoral, e nós juntos acompanhamos o padre Alain nas atividades da pastoral vocacional, que tem sempre três dimensões que são muito bonitas. A primeira delas é o acompanhamento dos jovens que já estão dentro do Seminário Propedêutico. Uma turma que fez os encontros vocacionais e que é residente e que, sob a orientação e o padre Alain como reitor, moram no seminário e nós estamos por ali também para auxiliar no que for possível dentro das nossas limitações e dentro daquilo que é permitido da vida da igreja. Os outros dois pontos são os nossos encontros vocacionais, encontros que acontecem sempre uma vez ao mês no decorrer do ano. No primeiro semestre, de forma mais aberta, todos os jovens são convidados, quando o Roberto, a participar dos encontros vocacionais. Normalmente, eles são frutos das paróquias, são jovens que se inquietaram dentro da sua atividade pastoral, são do grupo de coroinhas, são dos jovens, são da música, acompanham alguma atividade da igreja e sentem no coração o desejo para ser padre. Esses jovens procuram o seminário e nós os acompanhamos nos encontros vocacionais uma vez por mês, sempre um domingo pela manhã, encerrando com o lanche ou o almoço. E esse encontro ele fala de todas as dimensões da vida da igreja, da vida vocacional matrimonial, da vida vocacional dos leigos consagrados, da vida sacerdotal, das dimensões que são próprias da vocação da igreja. E aí esse jovem vai sendo acompanhado, vive essa experiência de encontro e é convidado a vivenciar uma experiência mais específica. A partir de agosto até o mês de novembro, dezembro, nós temos já turmas mais como é que eu poderia dizer, mais coesas, os jovens que permanecem conosco e eles passam a desenvolver atividades de 3 dias. Os encontros vocacionais que eram de um final de semana já se tornam de sexta, sábado e domingo, onde nós podemos conhecê-los em outras dimensões para além de um momento de fala, né? Se no primeiro semestre o encontro vocacional é uma partilha, uma apresentação das dimensões da igreja, dos carismas da igreja, no segundo semestre já é uma escuta, uma conversa, um acompanhamento mais estreito. Promovemos nos encontros vocacionais momentos de lazer também, um futebol,
momentos que possam nos permitir conhecer esses jovens. E essas são as etapas que nós vivenciamos dos chamados encontros vocacionais. E o que pode encerrar um pouco da nossa atividade pastoral vocacional, que é o terceiro ponto daquilo que desenvolvemos, é a ida às paróquias. É muito importante ver que não só os jovens devem nos procurar, mas nós devemos buscar também acompanhar jovens que ainda não fizeram esse discernimento de chegar até o seminário. Então temos, em muitas realidades, a nossa ida com o chamado encontro vocacional, como é que eu poderia nomeá-lo? Despertar, que é o despertar é ir a uma paróquia, pedir autorização ao pároco, celebrar a Santa Missa, sempre acompanhado pelo Padre Alain, reunir com os jovens, falar um pouco da vida da igreja, falar um pouco de vocação. Um pouco disso também nos ajuda a conhecer e enxergar jovens que ainda estão nesse processo de discernimento. Então, se o jovem tem o desejo, né, já pensou em ser padre, ou quer discernir, não significa que você vai participar de um encontro vocacional se você já vai ser padre, né? Você vai discernir a vocação. Então, a pastoral vocacional tem esse intuito, né, diácono, de ajudar o jovem a discernir, né? Então, você nos lembrou aqui alguns passos, né, que é dado, mas se vamos dizer, um jovem está nos assistindo hoje, domingo, o dia do Senhor, e diz assim, eu quero ser padre. O que ele deve fazer? Ele deve, primeiramente, ofertar isso ao coração, também colocar em oração na vontade de Deus, porque é um passo essencial. A vivência vocacional é sempre um encontro com o Senhor, uma experiência de intimidade com Deus. E a partir disso ele vai procurar. O ideal é que, se ele participa de uma atividade de paróquia, que ele procure o seu pároco para buscar aconselhamento. E o pároco que conhece as nossas atividades da pastoral vocacional vai nos procurar, vai nos enviar esse jovem para os encontros. Ele também pode nos procurar como pastoral vocacional nas nossas mídias sociais. Nós estamos no Instagram como Pastoral Vocacional Belém, desse jeito. Ali pode mandar mensagem, pode colocar as suas dúvidas, as suas inquietações. Nós estamos aqui para ajudar. E nos muitos encontros, porque a pastoral vocacional não trabalha sozinho, cônego Roberto. Hoje, em Belém, existe um serviço de animação vocacional muito vivo, que é o chamado SAVE, que reúne todas as expressões de vida de igreja que lidam com vocação, novas comunidades, movimentos, os seminários, e esse SAVE realiza alguns eventos também que envolvem tanto a pastoral vocacional como as expressões para a vida religiosa, para as nossas jovens moças que desejam entrar para a vida religiosa, consagrada. Então, é todo um trabalho de cuidado com a juventude que está aí, tanto nas mídias sociais, mas também nas paróquias, e o jovem é convidado a ser acompanhado. Ele não se sinta sozinho. Você que sente no seu coração o desejo de ser padre, agora especificamente ser padre, você não pode pensar que isso é coisa de outro mundo. Eu, quando o Roberto, também passamos por esse momento na nossa trajetória de incerteza, de insegurança, mas fomos acompanhados pelos padres, nos deixamos acompanhar pela igreja, e esse é o processo. É bonito, né, essa palavra acompanhar, né? A pastoral vocacional tem todo esse intuito realmente de acompanhar, né, aqueles que desejam ingressar no seminário, que desejam ser padre, que desejam realmente discernir a sua vocação. Então, realmente é um momento muito forte, muito bonito de se viver, né? E ali se reúne também, então, vários jovens, né, que têm o mesmo desejo de discernir a vocação para, junto ali também se cria novas amizades, se cria, né, um momento fraterno de viver aquele momento. E geralmente é no próprio seminário propedêutico, né, que se realiza os encontros. Então, também é uma forma de conhecer ainda mais essa estrutura do seminário, né? Eu acho bonito essa realidade, que eu creio que o cônego vai lembrar dos seus encontros vocacionais, eu lembro dos meus. Não existe um perfil, um jeito próprio de ser padre. Algumas pessoas dizem nas paróquias, menino, vai para o encontro vocacional porque tu tem jeito de padre. Na verdade, não existe um jeito de padre. Existe o Senhor que toca na vida do jovem, dentro da sua identidade, da sua particularidade, e ele sente o chamado de Deus. Então, chegam aos nossos encontros jovens muito diferentes. E aí é nessas diferenças também que os jovens acabam criando amizades, fraternidade. E é muito belo, porque o seminário é esse lugar vivo. Muitas vezes as pessoas pensam que o seminário, a minha mãe pensava dessa forma, né? Quando eu dizia que eu para o encontro vocacional, ela disse, é só comer e rezar. Mas na verdade não. Ali temos momentos de conversa, de partilha, de estudo, de formação. E aí, desde os encontros, esse já é um lugar privilegiado. Conhecer a estrutura do seminário, ali do seminário propedêutico, por exemplo,
convivendo com os seminaristas que ali residem e nos encontros vocacionais, entre eles, os jovens que participam, eles vão criando um vínculo muito bonito. Vínculo esse que começa nos encontros vocacionais e vai se confirmando para quando eles se tornam depois seminaristas e que bom também, a gente tem tantos testemunhos disso, depois no ministério ordenado. Quantos padres são amigos desde os encontros vocacionais, amizades que surgiram lá naquele primeiro momento de discernimento. Isso é muito belo. Verdade, né? E é interessante, porque também quando eu fui seminarista, eu acompanhei a pastoral vocacional, né? E esses dias eu fui presidir uma missa na Basílica Santuário, e lá estava um padre que hoje ele é de Zedoca, e conversando com ele, ele falou, já fui aqui de Belém, e fiz os encontros vocacionais também. Eu falei, que ano? Tal ano. Eu falei, então nessa época eu era o promotor vocacional, né? É verdade, era o senhor mesmo, né? Então, uma alegria de encontrar até padres que depois ele se mudou com a família para outro lugar, foi para o Maranhão, e hoje ele é padre em Zedoca, e aproveito para mandar um abraço, o padre Henrique Baltazar. E que é uma alegria realmente, como você falou, se cria essa amizade que muitas vezes se perdura. Aí eu tenho amigos como o padre Edivaldo, que nós fizemos encontro vocacional lá em 1900 e alguma coisa, né? E é muita alegria realmente de viver esses momentos. Então nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco voltamos, continuando a falar da pastoral vocacional da Arquidiocese de Belém. Possui equipamentos que permitem acessar espaços internos e externos de condomínios, residências e locais limitados a pessoas autorizadas. Você pode gerenciar, liberar e acessar esses espaços remotamente. A vida fica dinâmica, segura com controle de acesso. Entrar e sair da garagem sem buzinar, visitar alguém sem esperar fora do prédio. Viajar sem se preocupar. Mesmo à distância, você acompanha tudo pelo app. Já enviei o convite. Pode entrar em casa e acessar a garagem. Controle de acesso criativo é com a Máxima. Faça seu projeto e mude sua vida para melhor. Centro de Hemodiálise Ari Gonçalves, com tratamento totalmente humanizado e os melhores profissionais. Atende toda a região metropolitana de Belém. Fica na Cidade Nova 5, no município de Ananindeua. Travessa WE 31. Telefone para contato 993 87 8820. A Fé Comércio do nosso estado do Pará. Ela tem o SESC, Serviço Social do Comércio, e o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Ela prepara, ela capacita as pessoas para exercerem com cidadania o seu papel no mercado de trabalho, gerando renda, gerando emprego e, sobretudo, gerando a dignidade humana. A Fé Comércio sempre aqui conosco. Perder um ente querido nunca é fácil. Por isso, o Grupo Parque das Palmeiras oferece todo o apoio e acolhimento. A Pax possui planos assistenciais que lhe dão o suporte, garantia e qualidade das demais empresas do grupo. São 4 funerárias, capelas climatizadas e o Memorial Parque das Palmeiras, Cemitério Parque e o mais moderno crematório da região norte. Grupo Parque das Palmeiras, a melhor assistência póstuma 24 horas.
Estamos de volta aqui com o nosso programa Cristo Mais, pela TV RBA, neste domingo, dia do Senhor, dia de nos encontrarmos também aqui, refletindo sobre a igreja, sobre o seu serviço, sobre o seu trabalho. E hoje estamos aqui falando da pastoral vocacional com o diácono Hudson, que faz parte desta pastoral importante, em que ajuda os jovens a discernirem sobre o desejo de ser sacerdote, de ingressar no seminário, e acompanham esses jovens por alguns anos para ajudar nesse discernimento e assim que eles possam depois também tomar a sua decisão. Então, o diácono Hudson também tem essa perspectiva, né, de lançar a rede, né, e de esperar a resposta, né? Diante, como você lembrou, né, os encontros fazem as reflexões, se apresenta o que é a vida do seminário, se apresenta o que é ser padre, etc., as várias dimensões da formação. E depois, então, o jovem é chamado a dizer sim ou não, não é isso? Isso mesmo, porque a igreja não obriga ninguém a entrar para o seminário e nem se tornar sacerdote. O que nós realizamos somos canal da graça desse grande convite do Senhor para a vida vocacional da igreja. Então, todo o trabalho vocacional que é realizado pela nossa pastoral é um grande convite de discernimento, de amor, de oferta, apresentar realmente as alegrias e sofrimentos do ministério, não para assustar, mas para convidar a reflexão. E o jovem, na sua liberdade, depois de todo um acompanhamento, e acompanhamento é realmente uma palavra muito forte, porque ninguém faz um caminho sozinho, caminhamos juntos. E depois de todo esse processo, ao final dos encontros vocacionais, o jovem é convidado a responder se ele deseja iniciar o processo vocacional. E a partir dessa resposta, começa todo um processo que eu digo que é muito bonito, de acompanhamento permanente, porque a vocação ela é fruto da oração do povo de Deus. O povo continua a rezar por santas e numerosas vocações. Então, esse jovem que sai da sua realidade paroquial e agora corresponde ao chamado, ele depois vai ser cuidado pelaquela paróquia. Ele recebe esse convite, ele aceita o convite para a vida, para iniciar o processo vocacional, ele retorna à sua paróquia, conversa com seu pároco. Temos tantas experiências bonitas de missa, de envio dos nossos futuros seminaristas, onde a comunidade o acompanha com orações, também com aquele enxoval bonito de material de higiene pessoal, toalha, uma expressão material daquilo que é imaterial, que é o desejo de que aquele jovem persevere. Então, o acompanhamento não se dá só nosso, mas se dá também por meio de uma família que reza, que acompanha, que incentiva, uma comunidade orante, paróquia que está junto, os padres eles são sempre testemunho desse acompanhamento, porque a fecundidade da vida sacerdotal, já que não somos homens casados, por exemplo, os casais, eles têm os seus filhos e ali educam seus filhos na fé. Os padres eles vão dando fecundidade também por meio desses jovens que vão sendo enviados ao seminário, com seu testemunho de vida, onde o jovem enxerga no sacerdote também o desejo de ser um outro Cristo. E esse jovem, então, ele é acompanhado, ele é rezado, e aí chega ao nosso seminário também para viver essa experiência. Temos uma equipe formativa dentro da realidade dos seminários, que acompanha o discernimento e o amadurecimento desses jovens, mas tudo começa nessa resposta pessoal, desse coração indivíduo que se oferta à vontade de Deus. Interessante também lembrar, né, diácono Hudson, que a pastoral, ela acompanha, ela lança a rede em diversos momentos, né, o encontro vocacional, o despertar nas paróquias, mas também nós temos um evento arquidiocesano, né, que aconteceu esse ano em fevereiro, né, que foi um dia vocacional, um momento vocacional aberto para todas as vocações. Fale um pouquinho sobre esse evento também, para que as pessoas também possam anseiar em querer participar no que vem deste evento, né? Interessante, porque o serviço de animação vocacional da Arquidiocese começa as suas atividades bem cedo. No domingo anterior ao Carnaval, nós temos um grande evento chamado Jornada Vocacional. Ele acontece lá no nosso Centro de Cultura e Formação Cristã, no complexo do Seminário São Pio X, e tem esse objetivo de impulsionar as atividades vocacionais da Igreja de Belém. Então, é uma manhã e uma tarde cheia de atividades voltadas às vocações, com formações, orações e diversos acompanhamentos. Os carismas da igreja estão ali reunidos, a vida religiosa, as novas comunidades, os seminários. Então, é um evento que é convite para todos, para que as famílias levem seus filhos, para que as famílias estejam ali e conheçam as vocações, para que os jovens se sintam acolhidos. Eu acho que esse é um ponto muito, muito interessante. O jovem ele não vai sair de lá
com todas as suas dúvidas solucionadas, mas ele vai enxergar que existem inúmeras possibilidades. Ele pode não se enxergar na vida sacerdotal, mas existem outros caminhos para ele ofertar a sua vida a Deus, por meio de uma oferta que pode ser dentro da sua paróquia ou como missionário em outras realidades, além das fronteiras dos espaços, mas também de fronteiras existenciais. Quantas pessoas são convidadas a ofertar sua vida com uma vocação que é muito específica de cuidado na vida de outras pessoas. Então, tudo isso nós buscamos promover ali, na nossa jornada vocacional. E essa jornada que depois ganha impulso no decorrer do ano, o próprio acampamento da juventude é continuidade dessa jornada vocacional, os encontros vocacionais que o seminário realiza e as expressões e carismas realizam no decorrer do ano. Estamos nos aproximando do mês de agosto, onde a igreja sempre dá impulso maior também para as vocações com o mês vocacional. E neste ano que vivenciamos o Jubileu da Esperança, o mês vocacional ganha também um gosto diferenciado de esperança que a igreja continua viva e forte por meio dos jovens que ofertam as suas vidas como vocação, que ofertam as suas vidas como querer de Deus também na vida de outras pessoas. E há pouco nós falávamos aqui, né, no intervalo, aqui conversando um pouquinho, e já lançamos o convite a você, né, para que no mês de agosto, de maneira muito especial, possa rezar. Alguns domingos atrás, o Evangelho lembrava, né, pedir ao Senhor da Messe que envie operário à sua messe, porque a messe é grande e são poucos os operários. Você também é convidado a rezar pelas vocações, pedindo ao Senhor da Messe que envie operários da sua messe. E é interessante rezar, mas também aceitar, né? Sim. Porque o chamado ele acontece na família, né? No núcleo familiar. O jovem sai de lá, você saiu da sua família lá no Guamá, eu saí da minha família lá em Canudos e assim por diante, né? Então você reza, mas também quando o seu filho chegar e dizer eu quero ser padre, né? Você tem que dizer o seu sim também, né? Acompanhar, né? A importância do acompanhamento da família também, né? Ao jovem, né? Eu escuto sempre de um padre mais velho, mais experiente, que ele fala à sua comunidade que o padre ele não cai do céu, ele não nasce em árvore. O sacerdote ele foi tirado do meio do povo e especificamente tirado do seio de uma família. Quantas são as nossas famílias que de uma vivência de fé cristã, católica, são berço de santas vocações também na vida da igreja. Mas é importante que os pais sejam esses primeiros acompanhadores, sejam esses primeiros promotores das vocações. E se surgir o desejo no coração dos nossos jovens para o ministério ordenado, incentive, não sejam aqueles que vão barrar o menino de ir para os encontros vocacionais por medo de como vai ser a vida dele. Eu sei que os pais têm muitos planos, sonhos para os seus filhos, carreiras, de diplomas, isso é muito belo, mas muito maior também é o desejo de Deus na vida deles e também é desejo de Deus na vida de vossas famílias. Então, o jovem chegando em casa, depois de um programa como esse, de incentivo vocacional ou de qualquer outra das nossas atividades, ele sentindo o desejo, ele se confia nos pais, e ele deve confiar nos pais, ele vai abrir o coração. Então, acompanhe e incentive para que ele não desanime. E vocês podem ter certeza, quando o Roberto tem isso, eu creio no coração, eu também tenho isso no meu. Quando um jovem deixa a sua casa, isso nos diz a igreja, quando o jovem deixa a sua casa para responder ao chamado de Deus, para uma vida sacerdotal, o próprio Cristo passa a habitar naquele lar. Ele é sustentáculo daquela família. Então, não tenhamos medo de corresponder ao chamado de Deus, especialmente as nossas famílias. Incentive os vossos filhos a serem totalmente de Deus. É isso aí, falando sobre pastoral vocacional da nossa arquidiocese aqui com o diácono Udes. Vamos para o intervalo e já voltamos. Possui equipamentos que permitem acessar espaços internos e externos de condomínios, residências e locais limitados a pessoas autorizadas. Você pode gerenciar, liberar e acessar esses espaços remotamente.
A vida fica dinâmica, segura, com controle de acesso. Entrar e sair da garagem sem buzinar, visitar alguém sem esperar fora do prédio. Viajar sem se preocupar. Mesmo à distância, você acompanha tudo pelo app. Já enviei o convite, pode entrar em casa e acessar a garagem. Controle de acesso criativo é com a Máxima. Faça seu projeto e mude sua vida para melhor. Centro de Hemodiálise Ari Gonçalves, com tratamento totalmente humanizado e os melhores profissionais. Atende toda a região metropolitana de Belém. Fica na Cidade Nova 5, no município de Ananindeua. Travessa WE 31. Telefone para contato 993 87 8820. A Fé Comércio do nosso estado do Pará. Ela tem o SESC, Serviço Social do Comércio, e o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Ela prepara, ela capacita as pessoas para exercerem com cidadania o seu papel no mercado de trabalho, gerando renda, gerando emprego e, sobretudo, gerando a dignidade humana. A Fé Comércio sempre aqui conosco. Perder um ente querido nunca é fácil. Por isso, o Grupo Parque das Palmeiras oferece todo o apoio e acolhimento. A Pax possui planos assistenciais que lhe dão o suporte, garantia e qualidade das demais empresas do grupo. São 4 funerárias, capelas climatizadas e o Memorial Parque das Palmeiras, Cemitério Parque e o mais moderno crematório da região norte. Grupo Parque das Palmeiras, a melhor assistência póstuma 24 horas. Deu mesmo, né? Queridos irmãos e irmãs, voltamos aqui com o nosso programa Cristo Mais, aqui pela TV RBA. Estamos finalizando, agradecendo ao diácono Hudson, que veio falar para nós sobre a pastoral vocacional e deixa uma mensagem para os jovens que estão nos acompanhando, para que se sentirem o chamado. Olha, eu desejo de todo o coração que o Senhor toque os corações dos nossos jovens para as diversas vocações da igreja, mas especialmente para a beleza do ministério sacerdotal. Frente a todos os desafios que nós enfrentamos, e o mundo de hoje é um mundo muito complexo, muito diferenciado, é bonito quando o jovem decide deixar tudo pelo tudo. Então você, jovem, que sente essa inquietação no coração, alimente, dê sentido a isso com a sua vida de igreja, participe das atividades da sua paróquia, mas especialmente busque ser acompanhado. Nos procure como pastoral vocacional, mas respeite o tempo e os limites de Deus na sua vida. Dê sentido à sua história correspondendo ao chamado. Dê o seu sim para Deus e Ele tudo lhe dará. Nós não podemos viver com medo, mas especialmente não podemos ter medo de corresponder à vontade de Deus. Faça a sua escolha, dê seu sim e tudo ficará bem no final. Muito obrigado à presença do diácono Hudson conosco aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até o próximo domingo, se Deus quiser.